Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na Epístola aos Romanos, capítulo 8, os versículos 31 a 39. Suponho que seja um texto sobejamente conhecido da igreja, uma marca registrada da fé, um testemunho da palavra do Senhor aos nossos corações. Convido a todos que coloquemos em pé e acompanhemos com reverência a leitura da Escritura, que vai, assim, nos orientar em nossa reflexão nesta noite. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus, uma vez mais buscamos a Tua face neste culto e desta feita com um propósito. O mesmo Espírito que inspirou esta Sagrada Escritura vem alumiar nossas mentes e corações, para conferir-nos a compreensão espiritual que necessitamos. As Escrituras Sagradas, ó Deus, não podem prescindir do auxílio do Teu Espírito, que há de nos guiar em todas elas, e de tal sorte que nós não apenas saberemos o que o Senhor requer de nós, mas seremos capacitados a fazer consoante a Tua vontade. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar os nossos lugares. Meus amados irmãos, um dos grandes desafios da nossa vida são as prioridades. Aquilo que é necessário, aquilo que é vital, aquilo que é importante. Numa conversa com Nicodemos, um fariseu que à escondida foi visitar, entrevistar-se com Jesus, com muitos elogios, ouviu do mestre: importante é nascer de novo, é ser uma nova criatura. Importa-vos nascer de novo. O profeta Miqueias, no capítulo 6, indaga: qual o culto verdadeiro a Deus? Apresentar-me-ei diante do Senhor com novilhos, com a outorga do fruto do meu corpo, com ribeiros de azeite? Deus já disse o que Ele quer de você: que pratique a justiça, que ame a misericórdia, que ande humildemente com o teu Deus. Nós precisamos reconhecer quais são os elementos basilares, os fundamentos, o que é mais necessário. E eu estou absolutamente seguro. Em tempos em que nossa agenda é tão estreita, cabe tão pouco em tanta coisa que a gente precisa fazer, que nós precisamos priorizar o Evangelho. O Evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos ter na nossa mente que o Evangelho é o que mais nós estamos precisando. Estamos vivendo dias bastante inusitados na vida do nosso país, de polarizações da política que derivam para todas as demais áreas,
e mesmo 3 semanas depois do pleito de segundo turno das eleições, uma expectação está sobre toda a nação, e nós queremos indagar: o que nós mais precisamos é deste ou daquele governo? Nós precisamos deste ou daquele modelo de economia? Nós vamos seguir para este rumo ou para aquele rumo? E é evidente que eu não vim aqui partidarizar ninguém, que eu não vim aqui nesta noite para sugerir que você vá por essa linha ou por aquela outra linha, mas eu venho aqui lembrar-vos que, independente de onde este país seguirá o seu caminho, nós não podemos prescindir do Evangelho de Jesus Cristo. Esta é a nossa mensagem, esta é a nossa voz, este é o nosso estandarte, esta é a bandeira que nós desfraldamos. E eu encontro nesta passagem que o apóstolo Paulo nos deixou, nesta riquíssima epístola aos Romanos, algumas coisas bastante interessantes a respeito deste evangelho. É importante a gente reconhecer que a epístola aos Romanos, como as demais epístolas de Paulo, pode ser dividida em 2 partes. A primeira delas, eminentemente doutrinária, teologal, onde o apóstolo levanta as doutrinas fundamentais da fé cristã. E no caso desta epístola, do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo faz isso, de uma maneira singular, maravilhosa, descrevendo em detalhes a teologia cristã. A partir do capítulo 12 até o final da epístola, é preciso colocar em prática aquilo que a nossa boa teologia nos ensina. E então ele deixa a parte doutrinária para a praxis cristã. Porque nós devemos ser ortodoxos, sim, mas precisamos também revelar ortopraxia, ou seja, uma prática reta, correta, que nos identifique como cristãos. É por isso que na transição do capítulo 11 para o capítulo 12, da parte doutrinária para a parte prática, nós lemos aquela expressão que é um apelo, um rogo, um clamor profundo do coração do missivista, quando ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É preciso, diante dessa teologia tão rica, que a gente se dedique, se consagre ao Senhor, e de maneira prática. E então nós estamos em meio à parte doutrinária da epístola. E nela o apóstolo Paulo vai, reitero, mostrar-nos que o que mais precisamos é do Evangelho. Primeiro de tudo, porque o Evangelho nos atesta que Deus tomou o nosso partido. O Evangelho atesta que Deus tomou o nosso partido. É assim que se inicia a perícope que lemos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu já quero responder: contra nós não falta quem apareça. Muitos são contra nós, muitos estão indispostos conosco. Não falta gente para concorrer contra nós, competir contra nós, mas de uma coisa nós temos certeza: Deus está do nosso lado. Deus é por nós. Deus tomou o nosso partido, que não é de natureza política ou social, nem religiosa, mas sim no sentido de que, não tendo como nós podermos alcançar a face do Senhor, Ele se inclinou para conosco. Acho lindíssima essa expressão de Davi no Salmo 40, esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. Que coisa tremenda! O Deus Altíssimo, excelso, soberano, supremo Senhor, Ele vem e se inclina para comigo, com você, que somos miseráveis pecadores, que padecemos da nossa condição de perdidos, e Ele se inclina para conosco para nos salvar. Esta é a essência da mensagem do Evangelho.
este evangelho que atesta que Deus tomou o nosso partido. Mas há situações da nossa vida em que nós pensamos exatamente o contrário. Que Deus está contra nós. Que Deus não tomou o nosso lado. Que Deus está agindo de uma maneira a mostrar a sua contrariedade para conosco. Bastam vir as crises, as dificuldades, as lutas, as doenças, a escassez, a falta, e nós logo reconhecemos nisso que está faltando o carinho, a atenção, o braço estendido do Senhor. É assim que nós raciocinamos. Em outras situações, se Deus não é propriamente contra nós, no mínimo Ele está sendo indiferente. Ele não está atento ao que nós estamos passando. Não é um sentimento que às vezes perpassa o nosso coração? Que já em algum momento nós cultivamos na nossa alma, mesmo servindo ao Senhor de coração, membros professos de uma igreja, líderes de uma comunidade pujante, vez por outra, assalta o nosso coração este sentimento: Deus não está mais do nosso lado. Abra sua Bíblia comigo lá no segundo livro dos Reis, capítulo 6. Ali nós vamos encontrar um episódio muito curioso, em que protagoniza o grande profeta Eliseu. Era tempo das batalhas contra os sírios. E Eliseu, que não era homem de guerra, era homem de oração, mas ele vai à batalha para ver o que está acontecendo. E em determinada ocasião, no amanhecer de um dia, aquele que era o seu assistente, o seu auxiliar, aqui chamado de moço, levantou-se muito cedo, segundo Reis 6:15. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Eram todos inimigos, eram todos sírios, estavam para trucidar a Israel. Então o seu moço lhe disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Versículo 16, o profeta respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E no verso 17, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Algumas vezes há escamas em nossos olhos, me refiro aos olhos espirituais, e a única coisa que nós conseguimos enxergar são os adversários, são os inimigos, são as contrariedades. E é mister fazer uma oração como a de Eliseu: ó Deus, faze cair as escamas das minhas vistas espirituais, para que eu possa divisar que o Senhor está do meu lado, que o Senhor não é contra mim. E até mesmo em situações dessa natureza, de profunda tribulação, é só uma maneira do Senhor se revelar bondoso, misericordioso, gracioso para comigo. Sim, o Evangelho é o que mais nós precisamos, primeiro de tudo, porque ele atesta que Deus tomou o nosso partido. Mas em segundo lugar, eu queria trazer esta lição: o Evangelho prioritário afirma os atos salvíficos do Senhor para conosco. O Evangelho afirma os atos salvíficos do Senhor para conosco. Retornemos lá para Romanos, e o versículo 30 que nós não lemos, começamos a leitura no 31, diz assim: aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E é preciso que a gente ligue este versículo com o que segue na sua primeira frase, quando lemos: que diremos, pois, à vista destas coisas? De uma maneira sintética,
o apóstolo Paulo resumiu o que nós chamamos de Ordo Salutis, ou a ordem da salvação. Ordem que não é cronológica, mas é lógica. E se você observar bem, como está aí na tela, a primeira menção é a predestinação. Predestinação é um capítulo da eleição. Os atos salvíficos do nosso Deus se iniciam antes da fundação do mundo. Porque conforme o próprio apóstolo Paulo salienta na Epístola aos Efésios, Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Antes de eu e você vir à luz, sermos gestados no ventre de nossa mãe, antes do mundo existir, Deus já havia nos escolhido. Isso é um ato salvífico do Senhor. Mas no tempo e na história, o Senhor nos chama por intermédio deste santo evangelho. E ao chamar-nos para este evangelho, nos dá a bênção de sermos justificados pela fé. E então, para não entrar em maiores detalhes dos vários tópicos da ordem da salvação, o apóstolo atalha e vai direto à glorificação, que é parte integrante também dessa Ordo Salutis. E ele diz, diante disso, o que a gente vai dizer? É um Deus que de fato toma o nosso partido e o faz em termos nítidos e claros de atos salvadores, de atos salvíficos para conosco. Agora, como se não bastasse isso, o apóstolo avança então no versículo 32 em diante para pontuar algumas coisas que não podem passar batido da nossa atenção. Quando ele diz assim, aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O primeiro aspecto que eu quero ressaltar aqui, do ato salvífico do Senhor, é esta dádiva do Salvador. Deus não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Nós estamos já no clima natalino. Fico muito feliz de chegar aqui e ver que a igreja já está enfeitada para isso. A nossa igreja, a marca exata de enfeitar o templo e as demais dependências da igreja é a próxima quinta-feira, quando nós teremos o culto do Dia Mundial de Ações de Graças. Ali a gente starta as comemorações natalinas que seguem nos cultos do Advento, no caso, domingo que vem é o primeiro, depois o segundo, terceiro, até a véspera do Natal, e culminamos na passagem do Natal de 24 para 25. Não é tão gostoso, né? É maravilhoso isso. É um clima diferente, que reúne as famílias, que nos faz cantar os hinos tão queridos do Natal, que a gente vai cantar o ano inteiro os hinos do Natal, mas fica até meio estranho, né? Então agora a gente vai lá pela altura do hino 240 e pouco, 230, né, pastor? E vamos lá de o primeiro Natal, hoje cantai, né? Jesus nasceu. A gente passa o ano inteiro sem cantar, isso é tão bom. Mas o que isso representa? A dádiva do Filho. Deus mandou o seu unigênito. Pastor, o Toniel e o Denise têm 2 filhos, que eu já mencionei aqui, a alegria de revê-los. Eu tenho 3 filhos. Tem gente que tem mais filhos do que 3? Tem algum herói aí que teve 4 filhos? Pode levantar a mão. Quantos filhos? 4. Alguém passou de 4? Os mais antigos eram mais corajosos do que nós, né? Eu sou o primogênito de 5, né? O Pai eterno tinha só um filho, o único gerado eternamente dele, o Filho unigênito, e ele o entregou por nós, e ele conferiu pela nossa salvação, e é isso que nós vamos celebrar no Natal, porque se a nossa memória nos joga para a Páscoa, quando ele foi sacrificado, ela não pode olvidar que para ter chegado àquele momento ele encarnou-se. Ele se fez como um de nós, é a dádiva do Filho. Deus não poupou o seu unigênito. Mas no versículo 33, o apóstolo fala sobre um segundo ato salvífico. Quando ele indaga, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E ele responde, é Deus quem
os justifica. E de novo eu preciso dizer, quem intentará acusação? Não faltam acusadores. Acusadores humanos, acusadores sobrenaturais. O maior acusador é o diabo. Aliás, ele é chamado por este nome, na língua grega, diabolos, que quer dizer caluniador. Ele vive de caluniar, ele vive de acusar, ele vive com o dedo em riste apontado para nós, lembrando-nos dos nossos pecados, dos nossos equívocos, dos nossos enganos, dos caminhos errados que seguimos. Mas o ato salvífico do Senhor vem em nosso socorro através da justificação. É Deus quem os justifica. Porque no instante em que somos acusados pelo maligno, ou podemos ser acusados por outrem, nós podemos levantar a bandeira do Evangelho e dizer: está sobre a minha vida a justiça de Deus em Cristo Jesus. Não são os meus méritos, porque eu não os possuo. Não é a minha dedicação à obra do Senhor que vai me salvar. Não são as minhas boas intenções, se é que há boas intenções no meu coração, esse enganoso coração, mas é a justiça de Deus em Cristo Jesus. O Evangelho, ele afirma os atos salvíficos do Senhor para conosco. E um terceiro ato. O primeiro, a dádiva do Filho, que não foi poupado. O segundo, a justificação pela fé. Não há mais acusação plausível sobre nós. O terceiro, a vida eterna. Versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou. É interessante Paulo dizer assim, morreu ou antes ressuscitou, porque cronologicamente ele morreu para depois ressuscitar. Quando ele diz antes, não é no sentido cronológico, mas é no sentido da ênfase, porque aqui Paulo não quer enfatizar a morte de Jesus, mas a ressurreição de Jesus. A morte já está enfatizada na justificação. Foi por causa do seu sacrifício na cruz que nós fomos justificados. Mas pela sua ressurreição nós temos vida eterna. E é aí notável que ele diga, ele ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Agora nós podemos andar em novidade de vida, porque ele, ao ressuscitar, se tornou as primícias. E como primeiro fruto, nós haveremos de acompanhá-lo na ressurreição, mas desde já nós devemos viver como ressurretos em Cristo Jesus. Então o que mais nós precisamos é do Evangelho. Nós podemos aqui dizer, nós estamos precisando de tanta coisa, pastor. Estamos precisando melhorar de vida, estamos precisando de saúde, estamos precisando de mais amor, estamos precisando de mais compreensão. Eu acho que todas essas coisas devem ter o seu lugar. Mas prioritariamente nós precisamos do Evangelho, porque o Evangelho primeiro atesta que Deus tomou o nosso partido, depois afirma os atos salvíficos do Senhor para conosco, e em terceiro lugar eu quero dizer, o Evangelho é o nosso bálsamo diante das lutas. Porque a esta altura da passagem que estamos expondo, há uma série de perguntas. Aliás, é notável que a gente tenha tanta dúvida e sempre vai às Escrituras com estas perguntas e no final a gente recebe pergunta da palavra de Deus, porque o jeito de Deus responder é indagando de nós. Como que diz? Você já sabe a resposta. Então pare e pense um pouquinho. E veja bem, quem nos separará do amor de Deus? Ou melhor, do amor de Cristo? E aí você pode colocar um ponto de interrogação depois de cada uma dessas expressões. Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? A impressão que eu tenho é que Paulo aqui está dando um testemunho pessoal. Porque ele passou por todas estas coisas e outras mais. Ele passou por perigos, ele passou fome, escassez, ele foi despojado das suas roupas, ele ainda pede na prisão que ele estava lá em Roma, que lhe enviassem uma capa, porque o inverno era muito rigoroso. Ele foi angustiado, foi perseguido. E quem sabe nós aqui, mesmo numa lista pequena, a gente diz, irmão, comigo já aconteceu uma ou outra destas coisas, mas não todas elas. Mas esta lista não está finda. Ela pode ser aumentada.
Porque a citação do Salmo 44, 22, que segue ali no versículo 36, é uma referência ao Salmo, diz assim: nós sabemos que como crentes, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, porque nós não abraçamos o Evangelho, ou por ele fomos abraçados, achando que todos os nossos problemas acabaram, que agora tudo se resolveu. Ao contrário, a Bíblia ensina que todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos. Aqueles que adentram a casa do Senhor imaginando que vão ter tudo arrumadinho, agora é saúde, paz, alegria, abundância material, ainda não entenderam a profundidade do Evangelho. Ou seja, qualquer um de nós, em maior ou menor grau, pode passar por tribulação, por angústia, por perseguição, por tantas outras coisas. Mas sabe o que é que traz paz ao nosso coração? É o Evangelho, porque o Evangelho é o bálsamo diante das lutas. Eu posso estar no olho do furacão. Eu posso estar passando o pior momento da minha vida. Pandemia não foi nada diante do que eu estou vivendo agora, mas o que traz segurança à minha alma, o que traz ao meu coração força, é o Evangelho, é a certeza de que Deus é por mim, de que Deus realizou atos salvadores em meu favor. Eu estou lançado aos braços do Senhor. Eu sei que aquele que não poupou a seu próprio filho não deixará de me dar graciosamente todas as demais coisas que eu preciso. Então eu vou ao Evangelho e, como que um bálsamo que às vezes a gente precisa passar num lugar que está machucado, às vezes inchado, para fazer uma massagenzinha, este Evangelho massageia as nossas dores. Este Evangelho tranquiliza a nossa alma. Este Evangelho traz paz ao nosso coração, mesmo em meio a todas estas circunstâncias. E é por isso que ele faz essa declaração no versículo 37. Em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores. Eu queria que você sublinhasse essa expressão, mais que vencedores, porque ser vencedor, muita gente pode ser. Começou hoje mais uma Copa do Mundo. Essa semana tem Brasil. Mas sabe as 32 seleções que entraram em campo, entrarão aí? Qualquer uma delas pode ser vencedora. Até o Catar. Vai ser difícil, muito difícil. Será o Brasil, né? Com certeza, né? Estamos torcendo. E vai ser vencedor. Vai levantar a taça. Paulo não está dizendo que nestas coisas, tendo o bálsamo do Evangelho sobre a nossa vida sofrida, nós vamos ser vencedores. Ele diz: nós vamos ser mais que vencedores. Porque o vencedor levanta a taça. O mais que vencedor, às vezes, não levanta a taça, mas tem no seu coração aquela certeza de que ele é vitorioso, mesmo que digam o contrário. Mesmo que a circunstância pareça até que Deus é contra nós, mas Ele não é, é a nosso favor que Ele está trabalhando. E é por isso que nós não dizemos que somos vencedores, mas nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. O Evangelho é o que mais nós precisamos, porque ele atesta que Deus tomou o nosso partido, porque ele afirma os atos salvíficos do Senhor para conosco, porque é o bálsamo diante das lutas diárias. Mas eu termino dizendo, ele é prioritário, porque o Evangelho nos certifica do grande amor de Deus. Estou bem certo. Provavelmente a maioria desse auditório houve algum dia em que veio à frente para dar a sua pública profissão de fé. É um ato solene, mas que evoca um desejo da alma. É uma declaração de fé que sai do profundo do coração. E a solenidade marca esta data. E é bom a gente sempre lembrar desta ocasião. Eu daqui a 2 anos, eu vou completar 50 anos que eu fiz a minha pública profissão de fé.
É que eu fiz bem jovenzinho, viu, gente? É por isso que eu vou fazer 50 anos de profissão de fé, né? Mas só de pastorado eu tenho 41 anos, né? Então você imagina, né? Agora, professar a fé numa solenidade é uma coisa. Professar a fé cada dia da nossa vida, ratificando a solenidade, e em meio às circunstâncias mais adversas, é que nos dá esta segurança espiritual. E é por isso que quando Paulo diz assim, porque eu estou bem certo, ele está dizendo, é o evangelho que certifica o meu coração do grande amor de Deus. Porque às vezes tem morte em meio à vida, tem anjos, mas também tem potestades e principados, tem coisas do aqui e agora, do presente, mas tem coisas que virão e a gente não sabe. Tem altura, tem profundidade, tem outra qualquer criatura, mas eu estou certificado que nada, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. As situações mais contrastantes que a gente passa para lá e para cá, para cima e para baixo, vai e vem, mas nós estamos certificados do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu queria que você atentasse bem para esta frase, com ela eu termino. Não é apenas o amor, porque o amor é cantado em verso e prosa. Amor pode ser até lema de propaganda política. Nós estamos falando do amor de Deus, do amor que procede de Deus, do amor que nasce do coração de Deus, mas num sentido muito específico. É o amor de Deus em Cristo Jesus. Amor que tem gravado a dádiva do Filho lá na cruz para trazer-nos a redenção eterna. É disto que nós mais precisamos. O evangelho não é apenas necessário ou prioritário, ele é imprescindível na nossa vida. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai Santo, Deus de misericórdia, no aniversário desta igreja, nós vimos apenas lembrar as coisas basilares, os fundamentos, mas nos apegarmos a este evangelho com toda a força da nossa alma. Nós te agradecemos, ó Deus, porque tomaste o nosso lado quando nós não havíamos tomado o teu. A iniciativa é tua, ó Deus, e fizeste tudo por nós, de tal sorte que agora o Senhor infundiu em nós esta fé, que nos dá a certeza, capaz de nos fazer declarar, estamos bem certos, de que nada nos separará do teu grande amor para conosco. Abençoa esta igreja, abençoa seu pastor, seu conselho, a junta diaconal, que hoje está passando por uma assembleia especial para recomposição de suas forças. Abençoa cada segmento da igreja, os ministérios, as sociedades internas, os departamentos. Faze-a dela, ó Deus, um baluarte deste santo evangelho. Que ele seja vivido intensamente por todos os seus membros e seja proclamado em alto e bom som a toda criatura. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos.